menores, que são 12, né? E a gente sempre vinha trazendo uma introduçãozinha sobre a Bíblia. E nós vamos repetir porque estamos aí, qual foi? Ideias, já temos 4 semanas ou 5 que estamos falando sobre os profetas menores. Então vamos fazer aquela recapitulação. A Bíblia se divide como Velho e Novo Testamento. Como a Bíblia se divide? Velho e Novo Testamento. O Velho Testamento pode ser dividido por assuntos. Os livros por assuntos. O Velho Testamento possui 39 livros. E eles são divididos por assuntos. Os 5 primeiros livros se chamam Pentateucos. São os primeiros livros da lei. Todo mundo concorda, a maioria que estuda, que foram escritos por Moisés. Certo? Aí depois vem 12 livros chamados livros históricos, que contam história. Começa Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, e assim por diante. Depois, minha memória falha aí, depois vem os 5 livros poéticos, certo? Então vamos lá. Primeira divisão que eu falei da Bíblia, qual é a primeira divisão? Novo e Velho Testamento. Novo e Velho Testamento. Quantos livros tem o Velho? 30. 39. Quem falou 39? Muito bom. Vai ganhar uma bala depois, tá? 39. Aí esse livro pode ser dividido por assunto. Qual a primeira divisão que eu falei aqui? Pentateucos. São os primeiros 5 livros da lei, escritos por Moisés. Depois os livros Poéticos. históricos, né? Me fala um livro histórico, alguém aí? Samuel, outro livro histórico. Ruth. 1ª e 2ª Samuel. Hã? É Velho Testamento. Reis. Então são livros históricos. Depois dos livros históricos vem os livros poéticos. Isso aí é mais fácil. Um livro poético sem ser o livro de Salmos. Jó. Não? Eclesiastes, Cantares, Provérbios, Lamentações, Aí depois vem 5 livros dos profetas maiores. Quando se diz profetas maiores, não está se referindo ao tamanho do ministério da pessoa, mas sim o tanto que ela escreveu. Quais seriam esses 5? Quem lembra? Pelo menos 2 deles. Salmos. Salmo é poético. Profetas maiores. Daniel. Hã? Daniel, Isaías. Lucas não. É velho, a gente está no Velho Testamento. Lucas é novo. Lucas é evangelista. Daniel, quem mais? Isaías, Jeremias, Ezequiel, Lamentações. Aí chegamos aos profetas menores. Essa é a divisão que nós fizemos, os estudiosos, para facilitar. Mas há uma divisão interna da Bíblia. Dentro da Bíblia é uma divisão, né? Isso aí nós já falamos nas 2 primeiras semanas. Estou repetindo para a gente gravar, memorizar, que pelo menos aqueles que estiverem vindo vão sair daqui verdadeiramente sabendo. Tá? Aí tem divisão interna na Bíblia. Qual a divisão interna da Bíblia? Com quem Deus começou o povo dele? Abraão. Aí começa Abraão, vem depois quem? Isaac, depois Jacó, as 12 filhos de Jacó, tá? Aí nos 12 filhos de Jacó, entra no Egito, sai do Egito, passa no deserto, chega à terra prometida, vem Josué, daí começa a época dos juízes. Então vamos lá, vamos repetir, eu falo, você repete. Abraão, Isaac, Jacó, 12 tribos, Josué, juízes, reis. Isso. Aí vem uma outra divisão que para os profetas menores é extremamente importante. Se a gente não conhecer essa divisão, principalmente no livro de Miqueias, você vai ficar perdido no livro de Miqueias. Qual é essa divisão? O povo de Israel chegou uma hora que eles queriam um rei. Quem governava antes era juiz, o que nós acabamos de falar agora.
E o último juiz foi Samuel. Samuel, o cara tinha um peso. Ele era juiz, era profeta e era sumo sacerdote. Então era um homem bem requisitado. Só que tem que seus filhos não seguiram o padrão de Samuel. Aí o povo começou a pedir um rei. Aí o primeiro rei foi Saul. Aí o segundo rei não foi bem Davi, foi um filho de Saul que assumiu. Mas depois Davi assumiu o trono. Os mais famosos são Saul, Davi, Salomão e vem um momento crucial, Roboão. Então quais são os reis que eu falei agora aqui, igreja? Saul, Davi, Salomão e Roboão. Quando chega em Roboão, acontece uma divisão que já era da vontade de Deus. Já era uma vontade de Deus que dividisse. Então o povo de Israel era formado por 12 tribos e houve uma rachadura no povo de Israel. Mas foi uma rachadura muito desigual. Dividiu o povo, ficaram 10 tribos de um lado e 2 do outro. Aí as 10 tribos ficou conhecido como Israel, reino do norte, e as outras 2 tribos como Judá, reino do sul. Isso aí você tem que gravar. Isso aí você tem que gravar mesmo. O reino do norte, a capital ficou Samaria. Está parecendo até aula de colégio, né? Aula de história, mas se eu não me sei esse contexto, esse pano de fundo, me quer só ficar meio que perdido. E em Judá, a capital ficou Jerusalém. Certo? Então vamos lá. Qual foi o primeiro rei? Saul. Segundo rei? Davi. Terceiro rei? Salomão. Quarto rei? Roboão. Aí houve a divisão. Como que ficou a divisão? 10 para um lado, 10 nós para o outro. 2 para o outro. As 10 tribos levaram o nome de Israel. Capital? Norte. Samaria. As 2 tribos levou o nome de do sul, reino do sul. As 10 eram do norte. Judá, capital? Jerusalém. Certo? Dessas 2 partes do povo de Israel, que aí ficou sendo Israel e Judá, Jesus nasceu de Judá. Essas 2 tribos que ficaram separadas, quais foram as tribos? As 2? Boa pergunta. Judá e Benjamim. Né? E Judá era uma das mais fortes e Benjamim era uma das mais fracas. Né? Mas mesmo assim, na união, por quê? Por que as 2 ficaram mais fortes? As 2, desde o começo da divisão, sempre preservaram a fidelidade a Deus. As outras 10, na hora já fizeram outros deuses, outro templo. Prova o quê? Aí fica até bonito, né? Aí imagina, você pode até usar isso no seu serviço lá. Prova o quê? Que com Deus, ajuda também, né? Com Deus a gente sempre é a maioria. Tinha 10 de um lado e 2 do outro. Os 2 foram fiéis. Deram de tudo. Os outros 10 foram primeiro no cativeiro. E foi um ordenado. Certo? Então paramos aí. Onde nós paramos? Na divisão das tribos. Tá? Então vamos lá. Eu não vou falar não. Quero que um voluntário para falar quais foram as 4 primeiras pessoas que formaram o povo de Deus. Lá é muita coisa. Queridos, é isso que eu falei, só para você ter uma ideia. Vai de Gênesis até Malaquias. Olha só o resumão que a gente conseguiu fazer. Então você conta toda a história do Velho Testamento, toda, nessa parte. Então quais foram as primeiras pessoas que Deus usou para formar o povo dele? Não. Abraão, Isaac, Jacó e as 12 tribos. As 12 tribos, pronto, foram esses 4. Certo? Agora, quais foram os tipos de governo que tiveram nesse povo? Juízes e reis. E reis. E antes dos juízes? Não, é o único não. Governo.
Falei aqui, gente. O sacerdote. Vou facilitar. Quem foi o substituto de Moisés? Robão. Aí eu tenho que fazer igual o professor Raimundo. O salário. Ninguém fala nada. É muita informação do Douglas. De Gênesis aí, a Malaquias, é muita coisa. Então vamos lá. Governante veio. Moisés foi o legislador, foi ele que escreveu a lei. Aí veio Josué, os juízes e os reis. Aí nesses reis, quais são os reis? Saul, Davi, Salomão e Robão. Uma salva de palmas para o Douglas, gente. O nome acertou 2. E houve uma divisão. Como ficou essa divisão? Com os nomes. Reino do Sul. Reino do Sul E o Reino do Norte. Reino do Norte. Quantos se tinham no Reino do Sul? O Reino do Sul, 2. 2 tribos. 2 tribos. Judá e Benjamim. E o Reino do Norte, as 10 tribos. As 10. Agora não vou citar Eu não falei. Quem consegue falar das 10 tribos? Quem consegue falar pelo menos 3 nomes de tribo? Rubem, Naftali e Simeão. Rubem, Naftali e Simeão. Dan e Aser. Tá? Então vamos lá. Aí começou a rivalidade. Vamos supor que aqui. Onde tem mais? Aqui tem mais. Fica chato, né? Vamos supor que aqui é o Reino do Sul que tem menos e aqui é o Reino do Norte. Mas aí era o seguinte: antes eles eram amigos. Né? Por exemplo, a Adriana era amiga da Jagonista Mar. Quando houve a rachadura, a divisão, do nada eram inimigos. E eu não gosto dos israelitas, e eu não gosto dos judeus. Do nada. E era um pouco só, né? E era um pouco só. Irmãos de sangue mesmo. Aí começou a acontecer o quê? Se a Dilcilene era profetisa, aí o pessoal tem que dizer, não, vai profetizar só em Israel, vai profetizar aqui não. Aí o Ney era profeta, não, vai profetizar nada, vai profetizar aqui não. Começou essa rivalidade. E o que Deus começou a fazer? Deus começou a passar a ideia. Eu uso quem eu quero, quando eu quero e onde eu quero. E um dos profetas que sofreu muito isso foi o Amós. Que Deus virou para Amós e falou, vai lá no Reino do Norte e profetiza contra o erro deles. Quando Amós foi lá, Israel falou assim, está de brincadeira. Você quer falar dos nossos pecados? Os pecados de Judá. Amós não estava falando contra Judá. Amós estava falando contra Israel. Aí até a hora que Amós falou, olha, primeiro que eu não sou profeta, não sou filho de profeta, sou boiadeiro, plantador de figo. Amós queria dizer o seguinte, meu irmão, não estou nem aí para a rivalidade de vocês. Deus mandou, eu estou falando. Certo? Aí chegamos agora aonde nós estamos. Os profetas menores. Quem consegue lembrar? Isso aí é fácil, né? Nossa, isso aí é fácil. Um fato marcante no ministério de Oséias. Oséias, o fato marcante, não é o que Deus mandou ele casar com a prostituta? É. Não, você está perguntando ou está afirmando? Essa aqui é a Orlando Lero. Ela pega a minha pergunta e transforma em pergunta. Não. Qual o fato marcante? Deus mandou ele buscar uma mulher de prostituição para se casar com ela. E ter filho com ela. E teve 3 filhos com o nome do Lou. Caraca, ele gravou. E o principal você não falou ainda. Tinha que amar ela. Tinha que amar. E tratar os caras de novo, pagar a dívida dela. Ele casa, tira uma mulher da prostituição, casa, tem 3 filhos e ela vai, volta para a mesma vida. E a situação dela estava tão brava que ela começou a pagar para os homens se deitarem com ela. Quando Oséias foi buscá-la, ele teve que pagar o cara que se deitou com a mulher dele para trazer a mulher de volta. Aí Deus fala, é assim com o povo de Israel. Eu dou, abençoo, o povo de Israel vai lá,
se suja, se contamina, eu vou lá de novo, pago e trago Israel de volta. Livra da mão do inimigo, dos inimigos, né? O tempo todo Deus fazendo isso com o povo dele. Depois de Oséias, qual é o profeta? Joel. Joel. Qual o fato marcante de Joel? Isso aí eu não peguei. Fato marcante de Joel? É fácil, gente. É fácil, mas... É desse tamanhozinho. Fato marcante que Deus ia repreender lá o devorador, o migrador, os gafanhotos que iam devorar. O que aconteceu? Fato marcante de Oséias, de Joel. Havia havido uma peste de gafanhotos que consumiram toda a plantação de Israel, de Judá, toda. E cada gafanhoto que vinha, e a gente descobriu no estudo que há mais de 80 tipos de gafanhotos. E lá só foram 4 tipos. Destruiu tudo, imagina os outros 76. Certo? Depois de Joel, que vem? Oséias, Joel, Amós. Qual é o fato marcante de Amós? É um fenômeno da natureza também. Terremoto. Muito bom, filho. Terremoto. E Deus fala, ó, tá vendo o que o terremoto fez? Não é nada para aquilo que eu posso fazer contra vocês. Depois de Amós, que vem? Obadias. Qual é a ênfase de Obadias? Que nós devemos ajudar o nosso irmão. Muito bom, tá lá e ia dormir na varanda, já conseguiu ficar na porta. Tá bom. Né? Obadias bate na tecla. Deus castigava Edom porque fez maldade com Israel, que era irmão dele. Obadias bate na tecla. Você tem que ajudar todo mundo, em especial seu irmão. Seu irmão biológico, tem que ajudar, você tem que ajudar a sua família. Porque Deus só bateu em Edom, nos filhos de Esaú, exatamente por não ajudar a família. Depois de Obadias, quem vem? Jonas é mais conhecido, né? Qual é a ênfase de Jonas? A misericórdia do Senhor é não é que a ênfase é que o peixe comeu ele, não é bem essa. Ali, o amor de Deus, a misericórdia de Deus para aqueles que se arrependem dessa oportunidade. Exatamente. Desobediência em contrapartida à misericórdia de Deus. Deus mostrando que não importa a barbaridade que o povo, que a pessoa vive, pode ser alcançado pela misericórdia de Deus mediante arrependimento. Chegamos agora então a Miqueias. Miqueias, o nome significa quem é semelhante a Jeová. O nome Miqueias, nome bonito, significa quem é semelhante a Jeová, bem parecido com o nome de Miguel, que Miguel quer dizer quem é semelhante a Deus, né? Tá passando a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Deus, existem vários, porque Deus é qualquer nome, é um Deus, isso, vou usar o português. Deus não é um nome próprio, obrigado, filho. É um nome como Deus. Jeová não, Jeová já é o nome de Deus, nome próprio, é o nome de Deus. É igual falar aqui, tem uma irmã aqui que vai ganhar 10 mil. Aí não é você não. Estou falando que é uma irmã, então pode ser qualquer um de nós. Aí na hora que eu cito o nome, aí já exclui todo mundo. Então, Miqueias está falando que é semelhante a Deus. Pode ser o nosso Deus. E Miguel não, Miguel já é direcionado. Quem é semelhante a Jeová, o nosso Deus. Como sente que somos Deus com um D minúsculo? Quando você está se referindo a qualquer divindade que já não existe, é mentirosa, é D minúsculo. Quando está falando com o nosso Deus, é D maiúsculo. Na verdade... Não, como o senhor está falando que Deus torna-se o nosso... Não, exatamente. Deus, quer ver uma coisa interessante que eu já presenciei? Eu já vi um endemoniado falando, louvado seja o nome de Deus. Que Deus que ele está falando? Na Índia, em 1992, existiam
330 mil deuses. Em 1992. Acho que não era assim? Ah, não, já não sei. Claro. Então, você está falando para falar, louvado seja Deus. Eu falo, caraca, já estou louvando a Deus. Mas que Deus que ele está louvando? Mas quando eu era pequena, não digo lá em Babacena não, mas quando eu era pequena, eu ouvi isso no centro de Macumba. Eu fui naquela sessão de Cosme Damião que eles entregaram, era uma vizinha da minha mãe. E o demônio falou, eu não sabia na época que era demônio, né? Mas ele falou isso, louvado seja Deus. Ele falou, Deus está aqui, Deus é Deus, né? Deus está aqui. Então, o que Deus quer? Agora, quando ele fala Jesus, ainda gente, só tem Jesus Cristo, acabou. Então é essa diferença. Na verdade, é isso que eu ia falar aqui. A gente bate de frente com uma seita e eles estão certos. A gente tem que ser sincero. O certo a gente tinha que se referir. Vamos dar um exemplo aqui. Organiza Jô, organiza Marta. Assim, irmãos estão aqui. Você gostaria de falar assim, ô mulher, começa aí, ô mulher, vem cá, vamos aqui. Você gostar assim? Tem um nome? Ô mulher. Mas quando a gente fala Deus, o certo que a gente combate, algumas coisas que a gente combate, é chamar Deus pelo nome. O nome dele é Jeová. Jeová quer dizer, eu sou o que sou. Você vai achar isso lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Moisés fala, qual é o teu nome? Como que eu vou te apresentar? Aí fala, eu sou o que sou, é o meu nome. A ideia de Deus quer dizer o quê? Eu não tenho uma definição, não tenho limite. Eu sou o quê? Sou a porta, sou a verdade, sou a vida, sou a eternidade. Eu sou o que sou, meu nome. Então isso em hebraico quer dizer Jeová. Então você se lembrar, Jeová, o nome de Deus. Deus tem o nome. Mas, lógico que quando a gente fala Senhor, meu Deus, você sabe onde está se dirigindo. Respondi a pergunta? Então vamos lá, vamos continuar falando de Miqueias. Miqueias, ele era, de Gade, Morasdita. Gade estava em qual país agora? Sul ou norte? Norte. Abre aí para mim, vê para mim. Miqueias capítulo 1, versículo 1 e 14. A palavra do Senhor que veio a Miqueias, Morasdita, nos dias de Jotão, Acais e Ezequias, rei de Judá, a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. 14 agora. Por isso darás amorecente despedida, as casas de se tornarão em engano para os reis de Israel. Tá, vamos lá. Miqueias, ele profetizou durante 3 reinados. Quando ele profetizou 3 reis, entrou um, saiu outro, entrou um, saiu outro. Ele profetizou sobre 3 reis. Os reis foram Jotão, Acais e Ezequias. Ezequias, a gente não vai se prolongar nele, mas é considerado um dos melhores reis da história. Vamos lá. Vamos lá mais de Miqueias. Aí Miqueias, a gente vai ver aqui os assuntos de Miqueias. O que Miqueias abordou mais? Quais eram os assuntos de Miqueias? Os propósitos do livro de Miqueias. Qual foi o conteúdo do livro de Miqueias? Então, primeiro, acusações contra a injustiça. Amós e Miqueias, eles foram parecidos. Eles profetizaram muito contra a injustiça social. Naquela época também tinha isso. O que é injustiça social? Você privar pessoas do direito dela. Você lesar a pessoa, você roubar a pessoa. Naquela época tinha isso. Então,
Miqueias profetizou contra as injustiças sociais. Ele também profetizou que o povo, vai até aparecer aqui no nosso X, ele profetizou contra, o povo começou a fazer rituais religiosos mandados por Deus para tentar diminuir a ira de Deus. Então vamos dar um exemplo aqui, qual é a ideia? Vamos supor lá, a Adriana foi e espancou a Bianca, aquela Bianca sem motivo, aí no outro dia ela fez jejum. Você jejum aqui, né, para Deus não me castigar. Miqueias profetizou contra isso. Não adianta você fazer injustiça e depois você ir lá fazer jejum. Não adianta você, a Jusilene é patroa, em vez de dar R$100 para a pessoa, paga 10 por dia. Mas vem aqui e traz o dízimo. Para Deus isso é válido? Foi contra isso que Miqueias profetizou. O pessoal tinha rituais religiosos, mas com a intenção de quê? Só para diminuir a ira de Deus. Então, pecava, vamos dar um exemplo, né? Tipo lá, o cara tem 2, 3 amantes, mas chega na campanha do quilo, traz um caminhão de arroz. Vai diminuir o castigo de Deus? Não. E era isso que Miqueias pregava contra. Que o povo começou a fazer as coisas não por amor, mas para que não fossem castigados. Mas os pecados não eram abandonados, as práticas eram mantidas. Ele também fala sobre o Messias davídico. O que seria o Messias davídico? O ungido que viria da parte de Davi. Tá? E depois ele fala ainda sobre o livramento que Deus daria sobre Israel da Síria. Miqueias deixou o seu objetivo muito claro quando disse que por meio do Espírito do Senhor acusaria todas as transgressões e pecados de Israel. Lê alguém para mim aí, Miqueias 3, versículo 8. Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. E aí a profecia de Miqueias foi diretamente, sabe contra quem? Os ricos. Miqueias profetizava contra os ricos, apontava aos ricos que eles estavam fazendo coisas desagradáveis a Deus. Miqueias bateu muito de frente com os ricos. Miqueias 6, versículo 16. Miqueias 6, 16. Porque se observa os estatutos e todas as obras da casa de Acabe, e vós andais nos conselhos deles, para que eu faça de ti uma desolação, e dos seus habitantes um assobio. Assim trarei sobre vós o opróbrio do inimigo. Agora, como a gente tem que ter o conhecimento bíblico. Miqueias fala assim: vocês estão praticando o que Acabe praticava. O que Acabe praticava que não agradava a Deus? O que Acabe fez que não agradou a Deus? Vamos ver quem sabe. Isso é história. Ele tomou a vinha de Nabote. Ele tomou a vinha de Nabote. Ele tomou a vinha de Nabote. Como que foi isso? Acabe podre de rico e Nabote só tinha aquela vinha, aquele terreno. Aí Acabe chega para Nabote e fala: quanto você quer pelo seu terreno? Nabote falou assim: não vou vender. Tem até um corinho de fogo desse, né? Ele falou: não vou vender. Não, eu te dou o dobro. Aí Acabe falou assim: olha, eu te dou uma propriedade em outro lugar maior do que essa. Me dá esse terreno seu. Nabote falou: não vou vender. Aí eu falei: pô, mas Nabote também foi queixo duro. Não, havia uma lei da parte de Deus que ninguém podia vender a sua herança. Então Nabote estava obedecendo quem? A Deus. Aí Acabe chega em casa triste, choramingando. Aí Jezabel, sua mãe, o que foi? Nabote não quis vender a vinha para mim. Pode comer, amanhã a vinha é sua. Jezabel vai lá, suborna 2 testemunhas contra Nabote, falando que Nabote tinha amaldiçoado, tinha blasfemado contra Deus. E a pena para quem blasfemasse contra Deus era apedrejamento na hora.
Aí vieram 2 homens e falaram, não, nós vimos Nabote fazer isso. Apedrejaram, Nabote morreu. Jezabel vai para casa e fala, olha lá, pode pegar a vinha, é sua. Sabe que Acabe queria a vinha de Nabote? Para fazer um jardim para ele, tadinho, né? Tadinho, né? Não tinha um jardim, né? O quê? Aí Miqueias fala, ó, vocês estão praticando o que Acabe fez. Qual é a ideia de Miqueias? Vocês têm muito e estão tirando de quem tem pouco. Injustiça do céu. Agora me fala, você no lugar de Miqueias, profetizar na cara de rei, com dinheiro, com poder e condições de mandar te matar. Tem que ter compromisso com Deus, tem que ter? Tem que ter. E falar nisso, vamos abrir um parênteses. Se a gente falar muito rápido, só pastor, calma, você está elétrico. Qual foi o profeta que profetizou por causa disso, foi preso e foi morto? João Batista. João Batista, meu filho. Tá? Pode demorar mais um pouquinho no banho, tá? João Batista profetizou contra quem? Herodes. E qual foi a profecia? Quem pegou a mulher dele? Nosso Deus, glória a Deus. Ele acertou. Acertou. João Batista chega para Herodes e fala, Herodes lá no palácio, João Batista também era meio espancado, né? João Batista é meio doido. Apesar de ser profeta, tem que ser doido, né, irmão? Herodes lá em cima, antes de ler, João Batista aqui embaixo, ó, você está pegando a mulher do seu irmão. Isso é errado. Herodes fala, quem que é esse cara, rapaz? Que maluco. Não, prende esse homem. Mas Herodes, eu não vou matar, só matar esse homem aí, eu estou frito. Aí um dia, a enteada dele, de Herodes, estava dançando. E antigamente, os reis tinham uma bobeira, rapaz. Quando alguém fazia uma coisa que agradava muito, falava assim, pode pedir qualquer coisa, até metade do meu reino que eu te dou. Rapaz, vou ficar dando metade do meu reino dos outros, não dá para nada. Aí a menina, imagina, vamos imaginar aqui eu só tenho mulher, não, vamos pegar o governador que é homem. Vamos lá aqui, a irmã Marta fez lá um pirão de peixe e levou pro pezão. Foi uma canjica, levou pro pezão. Aí o pezão falou assim, dona Marta, pode pedir qualquer coisa que eu dou a metade do estado do rio para a senhora. Era isso que os reis faziam naquela época. Dou a metade do meu reino. Aí, a desprovida de inteligência, né, Salomé, vira e pede, eu quero a cabeça de João Batista cortada. Deixou de ganhar metade do reino, mas é a cabeça do profeta. Mas ela fez seduzida pela mãe, né? Foi seduzida pela mãe. Então os reis tinham isso. Então os profetas, voltando para Miqueias, tinham que ser um homem de coragem. Tinha que ser um homem de coragem. Deus falou, eu falei, está falado. E aí, Miqueias profetizou contra os ricos de Israel e de Judá. Miqueias, ele profetizou 5 julgamentos. Vamos ver quais são os julgamentos? Alguém lê para mim aí? Miqueias capítulo 1, de 3 a 7, e depois Miqueias 3, versículo 12. Porque eis que o Senhor está a sair do seu lugar e descerá e andará sobre as alturas da terra. É o texto 4, né? 1, de 3 a 7. Os montes debaixo dele se derreterão e os vales se fendarão, como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam por um declive. Sucede tudo isso por causa da transgressão de Jacó e por causa dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Por isso farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas, e farei rebolar suas pedras para o vale, e descobrirei os seus fundamentos. Todas as suas imagens esculpidas serão despedaçadas, todos os seus salários serão queimados pelo fogo, e de todos os seus ídolos farei uma assolação, porque pelo salário de prostituta os ajuntou, e em salário de prostituta se tornarão. 3:12. Portanto, por causa de vós, não será largada como um campo. Jerusalém se tornará um monte de pedras, e o monte deste cai em lugar alto
julgamento, julgamento religioso. Os homens, a liderança, o povo, estavam fazendo erros religiosos. Qual era o castigo? Olha o que diz aí: o salário de vocês vai pegar fogo, porque vocês estão se enriquecendo com dinheiro das prostitutas. Vocês estão lesando as pessoas. Vocês não estão cumprindo os rituais religiosos. Segundo julgamento, então o primeiro julgamento, religioso. Por quê? Eles não estavam agindo com pureza na religião. Aí, queridos, o que isso nos chama a atenção? Meu irmão, minha irmã, não adianta eu cumprir todo o ritual religioso se eu não tiver uma vida de santidade. Eu posso vir tomar Santa Ceia, eu posso vir uma de jejum, eu posso subir no monte, eu posso participar de todos os cultos, eu posso assistir tudo. Mas Deus conhece como que é a minha vida lá fora. E era isso que Miqueias estava profetizando. Vocês fazem os rituais religiosos, mas a prática de vocês é contrária a isso aqui. Totalmente contrária. Aí agora o julgamento social. Capítulo 1, de 10 a 16. Cada um lendo um versículo. Não, a partir do 10. Não o anuncieis em Gade, nem choreis. Revolvei-vos no pó, em Bet-li-Afra. 11. Não, você não tem não. Passa a morada de Safiro em vergonhosa nudez. A morada de Zanão não saiu. O pranto de Bet-Ezel tomará de vós a sua morada. A morada de Marás espera o seu bem pelo bem, porque precioso o Senhor o mal. Ali é a Ata os corcéis ao carro, ó moradora de Laquis. Foste o princípio do pecado para a filha de Sião, porque em ti se acharam as transgressões de Israel. E estudarás amor, gata, presente de despedido, as casas de Aquisé deles. Se tornaram em engano para os reis de Israel. Ainda trarei a ti o morador de mares novas. Aquela que te possuirá chegará até a Adulão agora este ano. Até 16. Já foi? Faze-te calma e tosquia-te por causa dos filhos das tuas delícias. Alarga a tua cauda como a águia, porque de ti serão levados para o cativeiro. Agora aqui está o que? Julgamento religioso, julgamento social. Está falando contra a sociedade, contra aquela elite que tirava. Qual era a recompensa? O julgamento religioso, a consequência seria o quê? Destruição da cidade. O julgamento social seria o quê? Cativeiro. Agora, Miqueias fala sobre o julgamento de pessoas específicas. Miqueias capítulo 2, de 3 a 5. Portanto, assim diz o Senhor: eis que projeto mal contra esta família, do qual não tirareis a vossa cerviz, e não andareis altivamente, porque o tempo será mau. Aquele que virá contra vós um roteiro, e se levantará pranto lastimoso, dizendo: nós estamos inteiramente despojados, a porção do meu povo ele a troca, como ele a remove de mim, aos rebeldes reparte os nossos campos. Portanto, não terás tu na congregação do Senhor quem lance com o teu coração. Então, primeiro, ele falou, contra essa família, então já era um julgamento. Primeiro, julgamento religioso, julgamento social, julgamento específico. E a palavra de Deus foi pesada. No versículo 3 diz o quê? Que eu planejo o mal contra essa família. Por que Deus está falando isso? Porque aquela família fazia maldade. Agora o julgamento contra os falsos profetas. Capítulo 3, versículos 6 e 7. Portanto, se vos fará noite sem visão, e tereis treva sem adivinhação, por-se-á o sol sobre os profetas, e sobre eles se enegrecerá o dia.
E os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão os seus lábios, porque não haverá resposta de Deus. Agora o julgamento era contra os falsos profetas. Falou, olha, eles vão ficar todos confusos, porque eles não vão conseguir ver mais nada, Deus não vai falar nada com eles, e não vão ouvir a voz de Deus. Por quê? Antigamente, queridos, começou a virar brincadeira. Porque um profeta tinha que falar assim diz o Senhor Jeová. Aí falava a profecia. Aí virou moda. Qual que era? Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Aí Deus falou, parou. Tem gente falando coisas que eu não mandei falar. Até parece que parece até que é hoje em dia. E tem profeta falando coisas por conta própria. Lá em Volta Redonda, a gente estava acompanhando uma família que a moça foi presa. O marido estava preso. Aí o marido falou, ela tentou levar droga para o marido dentro da cadeia, ficou preso. Aí semana passada, terça-feira, eu fui lá, a mãe dela, pastor, eu estava aqui em casa, aquela igreja ali, ó, a profeta revelou que até domingo minha filha está em casa. Essa semana minha filha chega. Meu Deus. Cheguei lá terça-feira, cadê a filha dela? Estava presa ainda. Colocou o problema na conta de quem? De Deus. Porque se Deus tivesse falado, ele ia honrar, lógico, ele falou. Então, como estava acontecendo no tempo de Miqueias, gente falando por conta própria. Aí Deus falou, sou sujeito, vocês estão queimando meu filme aí embaixo. Para. Eu vou confundir vocês. E por fim, um julgamento econômico. Miqueias capítulo 6, de 13 a 16. E eu também te enfraquecerei, ferindo-te e assolando-te, por causa dos teus pecados. Tu comerás, mas não te fartarás, e a tua fome estará sempre contigo. E romperás os teus bens, mas nada levarás. E aquilo que ligares, eu o trarei à espada. Tu semearás, mas não cegarás. Pisarás a azeitona, mas não te ungirás de azeite. E pisarás a vinho, mas não beberás o vinho. Tudo isso vai acontecer porque vocês imitaram os maus costumes e as maldades do rei Omri e do seu filho, o rei Acabe, e seguiram os conselhos dele. Por isso vou destruir Jerusalém e todo mundo vai zombar dos moradores da cidade. Vocês serão insultados por todos os povos. Aí de novo nos obriga a conhecer a história. Acabe e Omri foram reis que fizeram o quê com os mais pobres? Roubaram. Aí ele diz aqui, vocês vão comer e não vai acabar a fome. Vocês vão amassar azeitona e não vai sair azeite. Tudo que vocês forem fazer não vai dar certo. Vai dar errado, vão ficar andando para trás. Mas por que Deus está fazendo isso? Quando Deus fez a lei, Ele fez a lei para proteger viúva, órfão e os pobres. E tem uma lei, não sei, eu já falei dela aqui, mas tem uma lei, vamos supor, era o seguinte, o irmão Mauro era um homem rico, vou falar. Aí emprestou dinheiro, deixa eu ver quem tem muito filho. Adriana, aqui quem tem mais filho é Adriana. Aí emprestou dinheiro para Adriana. Chegou o dia de pagamento e a Adriana não tinha. O que a Adriana fazia? Pegava um filho e dava para ele trabalhar como escravo com o irmão Mauro. Aí ela pegava outro dinheiro emprestado, não pagava. Aí dava outro filho. Aí dava outro filho. Quando chegava o ano do jubileu, que era o ano número 50, todas as dívidas eram zeradas. Todas as dívidas eram perdoadas, quaisquer que fossem. E os filhos tinham que voltar para casa. O que eles faziam? Não devolviam. Ô pastor, mas esse ano de número 50 é a cada 50 anos? Há quase 50 anos. Coitado dos filhos. Mas o quê? Ainda dava 50 anos e não devolvia. Se desse E ainda não devolvia? não estava bom, mas ainda nem devolvia. E aí o que acontecia? Deus fez a lei protegendo todo mundo. Uma vez já falei isso aqui uma vez e vamos repetir. As leis dadas por Deus não eram para salvar, era para fazer o povo viver bem.
Era para colocar um norte, uma direção. E aí o povo começou a não cumprir a lei. Não cumprir a lei, não cumprir a lei, não cumprir a lei. Quer ver uma outra lei que Deus fez para favorecer os pobres? Tinha aquela plantação de milho enorme. Aí não podia colher o milho com máquina, ou produzir máquina para isso. Tinha que ser manualmente. Aí naquela hora ali caía uma espiga, né? Caía outra. A lei era o seguinte: o que cair fora do saco, não pegue, deixe para os pobres. O que eles faziam? Contratavam mais funcionário, ou o que for cair só pegando da mão. Aí Deus fala: para com isso. O que cai é para os menos favorecidos. Aí Deus começou a falar: então tá bom, vocês não estão me ouvindo? É a hora que Deus começa a castigar. Então o que a gente vê aqui, queridos? Deus leva muito a sério o lado social. Você ajudar o menos favorecido é levado a sério por Deus. Deus leva isso a sério. Então, a sua campanha do quilo, o seu leite, você ajudar alguém, Deus leva a sério isso aqui. Você dividir o que você tem, Deus leva a sério. Deus castiga Israel em Judá. Ou você fala aqui, o que estava acontecendo? Que eles estavam comendo e não estavam se fartando. Eles estavam amassando a azeitona e não estava saindo azeite. Por que não estava saindo? Porque eles estavam roubando ou deixando de ajudar os menos favorecidos. Mas o interessante é que, mesmo com todo o castigo, sempre a palavra final de Deus para Israel era o quê? Promessa de bênção. Agora, Amós, Miqueias vai falar sobre Jesus Cristo. Abra sua Bíblia, Miqueias capítulo 2, versículo 13, e Miqueias 5, 2 a 9. 2:13. Subirá diante deles aquele que abre o caminho. Eles romperão e entrarão pela porta e sairão por ela. E o rei irá adiante deles, e o Senhor atesta deles. Então está falando de um rei que não precisa que ninguém vá à frente dele, é ele mesmo que vai. Agora Miqueias 5, 2 e 9. Mas no Belém está posto de pequena para esta entre os milhares de Judá, de ti, e que me sairá aquele que há de rei, em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, funcionará até o tempo em que aqui está tiver dado a luz. Então o resto de seus irmãos irá voltar ao filho de Israel. E ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor seu Deus. E eles permanecerão, porque até agora ele será grande até os fins da terra. Este será a nossa paz, quando a Assíria entrar em nossa terra e quando pisar em nossos palácios. Então suscitaremos contra ele 7 pastores e outro príncipe dentre os homens. Esses consumirão a terra de Assíria, a espada, e a terra de Nimrod nas suas entradas. Assim ele nos livrará da Assíria, quando entrar em nossa terra, e quando calcar os nossos termos. E o resto de Jacó estará no meio de muito povos, como o orvalho de parte do Senhor, como o chuvisco sobre a erva, que não espera pelo homem, nem aguarda pelo homem. Também o resto de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão, entre os animais do bosque, como um leão novo, entre os rebanhos de ovelhas, o qual, quando passar, as pisará e despedaçará, sem que haja pena. A tua mão será exaltada sobre os teus adversários, que serão
queridos, o que acontece? Estamos sobre Jesus Cristo. E a ideia não só de Miqueias, como de outros profetas, é que na pessoa de Jesus, Israel seria restaurado. Apesar de todos os pecados, a esperança de Israel se volta para quem? O Messias. Quem é Messias? O ungido de Deus. Aquele escolhido para revolucionar a história. Então, Miqueias também, ele, assim como Obadias, como outros profetas, falou: olha, Israel vai ser castigado, Israel vai ser penalizado, Israel será tirado da terra, mas no final tem esperança. E essa esperança se chama o Messias, que vai vir como o restaurador, o redentor do povo. E agora, para a gente finalizar, Miqueias ele volta a sua atenção para quê? Para a restauração de Israel, para o conserto de Israel. E a ideia dos profetas menores, como até a própria ideia da Bíblia, né? Se vocês lembrarem, tenta lembrar aí um pouquinho, gente, as cartas de Apocalipse. Alguém lembra mais ou menos como que eram as cartas? Primeiro, Jesus se apresentava, certo? Aí eu sou fulano de tal. Segundo, falava das boas qualidades da igreja ou das... Primeiro, boa qualidade, depois dos erros da igreja. Aí depois Jesus fazia um apelo, anunciava o castigo e fazia um apelo, mas no final sempre vinha uma recompensa. Qual é a ideia que os profetas e a Bíblia no geral quer passar? Apesar dos seus pecados, Deus quer que você tenha um final feliz. Apesar da sua infidelidade, apesar da sua injustiça, apesar da sua omissão, a palavra final de Deus para você é restauração, é promessa. Somente no Velho Testamento que termina a última palavra do Velho Testamento com maldição, porque era o livro de Malaquias que estava realmente cobrando do povo uma atitude. Mas sempre Deus fala, você pode olhar isso, Jonas, Joel, Amós, eles falam do castigo. O único livro que não fala sobre a restauração a Israel, porque não tem profecia contra Israel, é Obadias, porque está falando contra Edom, mas protegendo a Israel, certo? Aí nós vamos ver aqui a promessa da restauração de Israel. Miqueias, capítulo 7, versículos 18, 19 e 20. A gente terminar. Quando você procura aí, semana que vem, por favor, traga caneta. Nós vamos fazer aqui um simulado da prova dos profetas menores. Não, eu quero ter uma igreja que, quando o pastor fala assim, abre uma Obadias, você, aonde não é mais tchutchu, né? É só. Mas mesmo assim você saiba onde está o Obadias, né? Porque a ideia, queridos, na escola dominical a gente está falando sobre o livro dos Levíticos. A gente poderia comprar revista, introduzir revista, né, sobremente? Mas qual é a ideia? Bíblia. Porque a igreja que não tiver solidificada, enraizada na Bíblia, qualquer profecia, qualquer vento, qualquer modismo, tira a pessoa da presença de Deus. E a gente pode olhar aqui que nós somos tudo crentes veteranos, ou principalmente que estão aqui. Mas são todos eles que têm um conhecimento bom da Bíblia. Entendeu? Então você tem que vir mais na escola dominical, multiplicar. A questão não é a vinda da escola dominical, a questão é... Então traz papel e caneta. Ó, você entra no meu blog, todos os meus estudos estão lá. De sexta, de quarta, né? Você pode olhar lá, até assistam lá, tem todos os estudos dos profetas menores. Porque quarta-feira que vem, vamos fazer, você não falta não, tá? Então pega um parceiro, uma parceira, ó, vamos estudar aqui, né? Vamos entrar no blog do pastor Camargo, vamos ver o que ele falou sobre Jonas, sobre Oséias, sobre Amós, sobre Obadias, vamos ver o que ele falou. Você pode bater lá, YouTube, YouTube, vai aparecer lá, pastor Camargo, tá bom? Então vamos lá. Ó Deus, Miqueias 7, 18, 19 e 20. Ó Deus, não há outro Deus como tu, pois perdoais os pecados e as maldades daqueles do que teu povo ficaram vivos.
tu não continua irado para sempre, mas tem prazer em nos mostrar sempre o teu amor. 19. Tornara a piedade de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades. Tu lançarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a benignidade, conforme juraste aos nossos pais desde os dias antigos. Então qual é a ênfase que Deus está dando? Deus está mostrando, eu tenho prazer em abençoar, eu tenho prazer em perdoar, eu não quero castigar vocês. O meu objetivo não é castigar nem Israel nem Judá. Então se arrependam, mudem. Você não precisa passar por esse momento de provação, de dificuldade. Eu estou avisando 1, 2, 3, ou vocês não estão mudando. Então sempre a palavra final de Deus para aquele que Ele ama, o quê? É bênção. A palavra final sempre é essa, bênção, prosperidade, promessas. E isso os profetas menores também apresentam. Então semana que vem nós vamos estar dando só uma introduçãozinha, né, ao próximo profeta. Já está no papel e caneta, né? Nós vamos estar lendo rapidamente só Naum. Então vamos dar uma introdução a Naum. E aí nós vamos fazer um simulado aqui. Religioso, não falta não, hein? Não tinha que falta não. Vou tentar fazer de marcar X, irmão Mauro, não falta não, irmão. Vou fazer de marcar X. Aí o problema é que não vamos fazer como certas pessoas no começo, né? E inventar os nomes. Tá? Então vou começar lá em Abraão, até chegar em Miqueias. Tá? Só para a gente finalizar. O que significa o nome Miqueias? Mais perto de... Quê? Não. Eu estava tão elogiando. Para que você vai terminar com 9 ainda. Eu termino com 9. Significa Miqueias? Semelhante a Deus. Semelhante a Deus. Está semelhante a Deus. O bom do estudo nosso está vindo aqui, a pessoa falando em mistério. E você entendeu o que eles falam, só interpretação de livros. Então, Miqueias, que é semelhante a Deus. Miguel, que é semelhante a Jeová. Certo? A mensagem principal de Miqueias era contra quem? Os ricos. Os ricos. Porque havia muita injustiça, roubo. Né? Tem parte aqui que a gente não leu. Depois chega em casa e lê o capítulo 3 de Miqueias. Gente, os profetas profetizavam conforme o que ele ia receber. Olha que absurdo. Eles olhavam assim, aqueles que ficou naquele Honda Civic, aí fala, esse que fala contigo, minha serva, conforme a oferta era a profecia. Isso já era no tempo de Miqueias. Os sacerdotes também chegavam lá só, entretanto eu já vivia a barra. Olha como que a história se repete, infelizmente. Uma vez, né, eu cheguei numa igreja, irmão, aí eu fui à paisana, não fui de tênis gravada, eu fui de calça jeans, tênis, jaqueta jeans, e fui lá, né, e a maioria das igrejas tem revelação, quando tem visitante, o visitante é apontado nessa igreja. Aí, eu falei assim, eu vou ser revelado. O senhor vem aí, eu evangélico, pastor. Ó, Deus manda falar para você estar na posição. Posição de Deus. Eu na minha. Aí a pessoa assim, você já é evangélico? Então deve ser algum chamado que você tem que atender, né? Gente, só porque se eu fui tendo gravado, me chamo pro público. Porque eu fui de jeans e tênis, eu tinha que entrar na posição. Aí eu fui numa outra igreja. Gente, pode ser até coincidência. Aí fui eu e mais 3 pessoas. Aí eu comecei a observar, Grace, que todo visitante. Todo visitante